Capítulo 7. O poder restaurador. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Efésios 3:20. O vício sequestra a mente, mas Cristo restaura a vontade. Vivemos dias decisivos, dias em que o bem e o mal disputam não apenas a mente humana, mas também o domínio sobre o corpo, sobre as emoções e os desejos. A Bíblia é clara em afirmar: não sabeis vós que sois templo de Deus, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3:16-17. Porque fostes comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:19-20. O corpo não é nosso, é de Deus. E o que fazemos glorifica ou profana esse templo. Essas palavras nos lembram que a luta contra o vício é mais profunda do que uma simples batalha contra hábitos ou substâncias. Ela é uma guerra espiritual, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Esse alerta deve nos conscientizar de que não lutamos contra pessoas, mas contra uma força além da pessoa. Convido você a refletir de forma mais profunda sobre o tema da força opressora. É importante compreender que nem toda opressão tem origem demoníaca, porém pode ser portas de entrada ou influência do maligno. Faço questão de destacar isso aqui, porque muitos cristãos encontram dificuldade de distinguir essas situações e acabam ficando vulneráveis, ou pior, acabam achando que a opressão é um resultado da falta de fé. Para ampliar esse entendimento, vamos observar juntos 5 tipos de forças opressoras que não têm relação direta com falta de fé, mas pode ser portas, não de possessão, mas de influência. A primeira grande força opressora, o trauma não elaborado. O trauma é uma força opressora real, embora invisível. Como já vimos, ele sequestra o sistema nervoso, aprisiona a memória no passado, repete dores como se fosse presente e cria reações automáticas de defesa. Nesse processo, a palavra diz que o espírito firme do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o poderá suportar? Provérbios 18:14. Aqui não há demônio, mas há dor não elaborada, medo cristalizado, infância ferida, abandono, abuso, negligência ou frustração. Jesus curava muitos assim, sem expulsar nada, apenas perguntando: o que queres que eu te faça? Marcos 10:51. E a partir da resposta, ele agia, tocando, passando barro, ordenando e restaurando a dignidade, a saúde e a vida. Porém, essa dor não elaborada pode enfraquecer as estruturas psicológicas e espirituais e criar vulnerabilidade ao maligno. Segunda força opressora, a mentira internalizada. A Bíblia chama isso de engano, não de demônio, ainda que ele seja o pai da mentira. São mentiras como: eu não tenho valor, a culpa é minha, não mereço viver, nunca vou mudar. Para combater essa força opressora, é o poder que combate a mentira, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Contudo, podemos dizer que essas mentiras foram suplantadas pela influência, não possessão. Se a verdade liberta, a mentira aprisiona. E muitos estão presos, não por espíritos malignos, mas por suas narrativas internas, formadas na dor, na distorção da realidade, nos equívocos apregoados pela mídia e aceito pelas massas como meu corpo, minhas regras. Jesus não expulsava a mentira, ele a confrontava com a revelação da verdade. Terceira força opressora, o ego, a carne. A Bíblia chama de carne, não de demônio, porque a carne milita contra o espírito. Gálatas 5:17. Aqui entra as compulsões, vícios, descontrole excessivo, fuga da dor, o prazer anestésico. Isso não é possessão, mas influência. É a tentativa de sobrevivência sem luz. Muitas pessoas lutam contra comportamentos que aceitaram como alívio, fuga e viraram prisão. Isso não é possessão, mas influência de espíritos malignos, demônios. Quarta força opressora, sistemas adoecidos. Essa é uma das mais negligenciadas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus enfrentou sistemas religiosos hipócritas e opressores, leis sem misericórdias e estruturas que esmagavam o ser humano. Essa opressão vem do meio em que se vive, como relacionamento tóxico, lideranças abusivas, espiritualidade do medo, moralismo sem graça divina. Aqui há ambiente doente pela arrogância, egoísmo e avareza humana, que também subsiste pela influência do mal.
Quinta força opressora, o luto não vivido. Jesus disse: bem-aventurados os que choram. Quando o choro é proibido, reprimido, a dor se transforma em rigidez, o corpo adoece, a alma se fecha e se torna amargurada. Muitas prisões espirituais são apenas lutos congelados. Cada um de nós vivemos lutos diversos, não só porque perdemos entes queridos, mas por perder o emprego, que era garantia de sustento, perder um bem, uma separação não desejada. O poder invisível influenciador por trás do vício. White descreve o vício em álcool como uma forma opressora poderosa, corruptora e destruidora que escraviza o indivíduo, reduzindo sua liberdade moral e física. Em suas próprias palavras, podemos ler: assim opera ele, Satanás, quando instiga os homens a venderem a alma por bebida. Toma posse do corpo, da mente e da alma. E não mais é o homem, mas Satanás que opera. E a crueldade de Satanás se exprime quando o homem ergue a mão para bater na esposa que ele prometeu amar. As ações do ébrio são uma expressão da violência de Satanás. A condescendência com uma bebida intoxicante coloca o homem inteiramente sob o controle do demônio, que inventou esse estimulante a fim de apagar e destruir a imagem moral de Deus. O vício é mostrado como uma força avassaladora que domina e entorpece a sociedade, desanimando até os amantes da virtude e da piedade. Os viciados tornam-se escravos do apetite e servos da corrupção, perdendo o autocontrole e a sensibilidade da consciência, sendo conduzidos de uma depravação a outra, a fim de apagar e destruir a imagem moral de Deus. Para White, a verdadeira liberdade está em Cristo, a libertação do pecado e do egoísmo. O vício, ao contrário, aprisiona e compromete a saúde física, mental e espiritual. O vício é uma força opressora destrutiva, inspirada por Satanás, cujo objetivo é oprimir e arruinar a humanidade. E é aqui que entram os demônios, em contraste com o plano de Deus, único, que pode restaurar e conceder liberdade por meio de Cristo. Ele nunca negou a existência deles, mas também nunca os colocou como causa de tudo. Demônios aparecem quando há perda grave da consciência e identidade, quando há destruição ativa do ser, quando há oposição direta à vida. Mesmo assim, Jesus distinguiu doença, dor, pecado e opressão espiritual demoníaca. Podemos ler que ele usou ações diferentes para causas diferentes. Ele curou a muitos, expulsou os espíritos de muitos. Marcos 1,34. Nem tudo que oprime é demônio, mas tudo que oprime precisa de verdade, luz e restauração. Jesus não veio apenas expulsar espíritos, ele veio restaurar pessoas. O Espírito do Senhor está sobre mim, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4,18. Liberdade não é só expulsão de demônios, mas integração, cura, reconexão e, acima de tudo, ensinar a cada pessoa a exortação de Jesus depois de libertar dizia: vá e não peques mais. E com consciência, sem dizer que o oprimido sofre por falta de fé. A Bíblia, a experiência humana e a própria ciência confirmam isso. Ensinos de Jesus. Jesus revelou que existe castas de demônios em níveis diferentes de poder espiritual que atuam na Terra e alertou: esta casta não se expulsa senão pela oração e jejum. Mateus 17:21. Essas palavras revelam 3 ensinos profundos. Primeiro, o que Jesus quis dizer com esta casta? A palavra casta, do grego genus, significa tipo, espécie, natureza específica. Jesus está falando de uma categoria específica de força opressora. O que caracteriza esta casta? Ela se manifesta como aprisionamento persistente, sofrimento crônico, repetição de quedas, resistência à mudança, situações onde a fé superficial não produz libertação. No caso do menino de Marcos 9, havia convulsões desde a infância, mudez e rigidez corporal, tentativas de autodestruição, um sofrimento que atravessava o tempo. Aqui temos lições profundas. Jesus revela que nem todo sofrimento espiritual é raso e que existem níveis de enraizamento do mal na experiência humana, alguns ligados à história, à dor prolongada, à infância, ao trauma, à herança emocional e fatores espirituais diversos. Sem entender isso, se intensifica o sofrimento individual e coletivo, consumando o que Deus nos diz: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6.
Jesus reconhece a complexidade do ser humano, ele não simplifica o sofrimento. Existem forças espirituais específicas, arregimentadas, distribuídas em castas, que analisam o ser humano a fim de o destruir, pois eles se alimentam da fraqueza humana, se aproveita da falta de vigilância e da busca ilusória de fugir do desgastante mundo na fuga para o prazer destruidor. Este é o laço que multidões estão caindo e dando vitória ao inimigo, apagando e destruindo a imagem moral de Deus. Jesus não classificou demônios em castas formais, mas falou de espíritos imundos, mudos, espíritos malignos e enganadores. O mais importante no ensino de Jesus é que ele nunca ensinou as pessoas a se tornarem especialistas em demônios, mas ensinou a amar, discernir, curar, libertar e se reconectar com ele. E nisso deve estar o nosso coração e a nossa alegria. Não vos alegreis, porque os espíritos vos submetem, mas porque vossos nomes estão escritos nos céus. Lucas 10:20. Contudo, entretanto, todavia, somos advertidos em ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Podemos ver no Evangelho alguns dos que estiveram com Jesus sendo devorado pela influência do maligno. Vejamos. Judas. O diabo pôs no coração de Judas o propósito de trair Jesus. João 13:2. O texto é cuidadoso. Não diz entrou, diz pôs no coração. Baleim, que significa lançar, sugerir, incitar. Judas recebeu a influência e não a rejeitou, porque já nutria frustração, já tinha decepção política, amava mais ao dinheiro. O diabo não cria o desejo do nada. Ele potencializa fissuras existentes e influencia estratégias sobre conflitos internos. E sem discernir o plano divino, Judas aceitou o sussurro do diabo. Outro influenciado foi Pedro, a quem Jesus repreendeu dizendo: para trás de mim, Satanás, Mateus 16:23. Aqui isto fica ainda mais claro. Pedro ama Jesus, não quer traí-lo, não está possuído, está tentando evitar a cruz e Jesus não expulsa nada. Ele confronta uma lógica dizendo: por que não cogitas das coisas de Deus? E sim das dos homens, ou seja, Pedro não discernia o plano da cruz. Satanás aparece aqui como mentalidade. Atalho, fuga da dor e rejeição do sacrifício. Claramente uma influência ideológica, não possessão. Na Escritura, o diabo frequentemente influencia sem possuir. Ele age pela sugestão, distorção e amplificação de conflitos humanos e satisfações egoístas. 3 principais castas espirituais que influenciam os humanos ao erro, ao engano e os mantêm na prisão dos vícios e da degradação moral. Primeiro, casta dos espíritos familiares. Estes espíritos enganam ao se apresentarem como entes queridos, falecidos, mestres espirituais ou guias de luz. Parecem sábios, amorosos, compreensivos, mas o objetivo é desviar o coração do verdadeiro Deus. Eles oferecem sabedoria e paz, mas sem arrependimento e sem santificação, sem a qual não veremos a Deus. A Bíblia confirma, e não é de se admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz e seus servos fingem ser ministros de justiça. 2 Coríntios 11, do 14 ao 15. White, em O Grande Conflito, advertiu que Satanás pode se apresentar como um anjo de luz. E mais, ele tem poder para personificar amigos falecidos e enganar os rasos no entendimento do Evangelho. Ou aqueles que nem creem, mas passarão a crer quando lhes sobrevierem um acontecimento sobrenatural. Esses espíritos mantêm milhões de pessoas presas a filosofias que parecem ser da Bíblia, mas são distorcidas do Evangelho que salva. Religiões e práticas espirituais que negam a autoridade de Cristo e impedem que os enganados dediquem a verdadeira adoração ao único Deus da vida. Contrariando o que está escrito: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, verso 3. Segundo, casta dos espíritos guerreiros. Essa casta atua nas emoções e relacionamentos. Elas inflamam discussões, alimentam o orgulho, o desejo pelo poder, a ganância, a inveja e se opõem a tudo que se chama Deus e se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tessalonicenses 2:4. Porém, declara morte à liberdade de consciência, ao livre-arbítrio, fazem nascer contendas, guerras, divisões e violências nos lares, nas cidades e entre as nações. O prazer deles
é ver famílias destruídas antes que lágrimas de arrependimento sejam derramadas. Terceira, castas de espíritos opressores. Estes espíritos influenciam os sentidos para corromper os desejos egoístas e dominar a vontade não consagrada a Deus. São os principais causadores da preguiça, da luxúria sexual, das disfunções morais, promotores da lascívia, senhores da bruxaria, dos vudus, da feitiçaria, da adivinhação. São os que operam através dos símbolos ocultistas diversos e promovem comportamentos autodestrutivos. A Bíblia exorta: você caiu do céu, ó estrela da manhã. Você que debilitavas as nações e pensavas assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você será morto. Isaías 14, do 12 ao 15. Nessa passagem, a exortação parece ser ao rei da Babilônia, mas é ao chefe dos anjos caídos, porque Deus vê enquanto nós só podemos discernir. O rei da Babilônia nunca foi ao céu para de lá cair, mas Satanás e seus subordinados, através de homens obstinados e sem domínio de si, eles operam suas obras como fizeram na mente e no coração dos líderes de Jesus através da inveja, os condenaram à morte de cruz. Os mesmos erros que causaram sua expulsão do céu, invejar, cobiçar o trono de Deus, são colocados no coração de homens não consagrados. Ser semelhante ao Altíssimo, não no caráter como Deus pede, mas em ser adorado, venerado, ser como Deus. Esse veneno foi tomado primeiro por Eva, na queda, e ainda agora está sendo tomado por multidões que procuram estar em primeiro lugar, satisfazer as vontades aqui na Terra. Os escritores George Murnau, em Viagem Sobrenatural, e o autor Gabriel Estevam, em Resgatado do Mundo das Trevas, assim como Rebecca Brown e o brasileiro Daniel Mastral, todos ex-satanistas, relataram experiências reais de possessão e libertação, descrevendo como esses poderes atuam sobre os sentidos, os pensamentos e até o ambiente. White também esclarece sobre esses perigos invisíveis da alma. Pudesse ser erguido o véu que separa o mundo visível do invisível, e pudesse o povo de Deus contemplar o grande conflito que se trava entre Cristo e os santos anjos e Satanás e suas forças malignas acerca da redenção do homem, pudesse compreender a maravilhosa obra de Deus em favor da salvação das almas, da escravidão do pecado e a constante operação do seu poder para a sua proteção da maldade do maligno, e estariam melhor preparados para resistir às armadilhas de Satanás. Sentiriam no espírito uma impressão solene em vista da vasta expressão e a importância do plano da redenção e da grandeza da obra que se lhes depara como colaboradores de Cristo. Sentir-se-iam humilhados, todavia animados, sabendo que todo o céu se acha interessado em sua salvação. Devemos nos fortalecer nesse conhecimento de que todo o céu se acha interessado na nossa salvação. Cristo e seus anjos se acham, ainda agora, em luta por defesa de cada um de nós, para a proteção contra as investidas do maligno. Olhemos mais para o poder que nos defende, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma declaração clara. Ainda que somos tentados, não somos desamparados. Temos o Senhor dos Exércitos a nosso favor, o Todo-Poderoso. Alegrai-vos e se fortaleça no nome e no sangue de Jesus, nosso Senhor, e seja livre. Vamos ver passos que liberta nos próximos capítulos. Segundo o ensino de Jesus, não sai senão. Explica o limite da técnica e do ego espiritual. Aqui, Jesus confronta diretamente os discípulos. Eles já haviam expulsado outros demônios, já tinham autoridade delegada, já tinham experiência ministerial. Mesmo assim, falharam. O que Jesus ensina com não se expulsa senão? Ele afirma que a autoridade não é automática, a experiência passada não garante vitória presente e que métodos sem profundidade espiritual têm limite. Essa frase desmonta a autoconfiança espiritual, a fé performática e a ideia de que basta saber fazer, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. O ensino central aqui é mostrar que há situações que não cedem à palavra isolada, à fórmula, ao discurso, à imposição de mão vazia da presença do Espírito Santo. Jesus ensina que o poder espiritual não flui do cargo, mas da comunhão.
Ilustra a necessidade de seus seguidores aprenderem que alguns desafios espirituais exigem uma fé mais profunda, obtida através de mais comunhão com Deus, mostrando a fraqueza humana e a dependência do poder divino para a libertação das almas escravizadas. Jesus, mesmo divino, sentia a necessidade de orar e buscar força do Pai. Portanto, os mortais mais fracos, como eu e você, precisam de oração fervorosa e jejum para vencer as forças espirituais mais difíceis. Terceiro ensinamento de Jesus é o mais precioso. Por oração e jejum. Alinhamento, não sacrifício. Este é o ponto mais mal compreendido. Oração e jejum não são barganha com Deus, nem moeda espiritual, nem ritual mágico. O que eles são, segundo Jesus, alinhamento da consciência com o Pai através da oração e do jejum para o esvaziamento do ego, da carne e purificação do templo da alma, o corpo, para o Espírito Santo agir poderosamente. O que muda em quem ora e faz jejum? A sensibilidade espiritual aumenta, a escuta se aprofunda, o orgulho é silenciado, a dependência de Deus é restaurada. Jesus ensina que certas forças só recuam diante de um ser humano que está interiormente rendido, vazio de si e cheio de Deus. E nisso compreendemos que não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Jejum e oração são armas que quebram cadeias. Nem terapias, nem remédios, nem conhecimento teórico da Bíblia substitui a comunhão verdadeira com Deus. A oração é a chave que abre os céus e o jejum é o fogo que purifica a mente e o corpo. Ao negar ruído, o alimento intoxicante, a mídia, as distrações, abrimos espaço para a sensibilidade ao Espírito Santo. Por isso, Jesus jejuou 40 dias e venceu, e ensina que o jejum e a oração são o maior remédio contra o poder de Satanás. O poder restaurador da oração e do jejum bíblico. O jejum organiza sua homeostase cerebral e recupera as funções executivas e as demais funções de controle do córtex pré-frontal. Por essa razão, o jejum feito por nosso Senhor Jesus Cristo mostra o poder de Deus em nós para vencermos as ciladas do diabo através do jejum, oração e propósito. Nas palavras da autora cristã inspirada, nos é ensinado: Cristo exercitou o autodomínio mais forte que a fome e a morte. Aquele longo jejum do Salvador fortaleceu-o para resistir. Deu ele prova ao homem de que começaria a obra de vencer justamente onde começou a ruína, a questão do apetite. Como já vimos no capítulo 2, a abstinência ou jejum é o caminho para restaurar o equilíbrio dopaminérgico do cérebro. O jejum ajuda você a se abster daquilo que desregula. Isso funciona como uma chave certa para apertar aquele parafuso certo que deixou o navio estragado em alto mar, na metáfora do conserto do navio. Mas, no caso do vício, o objeto consertado será o equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito. O jejum purifica o sangue, limpa os receptores cerebrais, reduz inflamações e fortalece o domínio próprio. Não é apenas deixar de comer, mas uma prática espiritual para buscar comunhão com Deus. Ele deve ser acompanhado de oração, arrependimento, humildade e atos de caridade. O jejum verdadeiro não é ritual de aparência religiosa, mas transformação do coração e serviço ao próximo. Um jejum equilibrado é muito individual. Vai desde abster-se de comportamentos, pensamentos, redução de telas e abstinência de algumas substâncias e produtos tóxicos alimentares, com o objetivo de fortalecer a saúde, disciplinar o apetite e apoiar o crescimento espiritual. Também se abster de tudo o que é prejudicial. Outro exemplo é beber apenas água entre as principais refeições, dando intervalo de 4 a 5 horas de descanso para a digestão. Isso já é um jejum. Gradativamente, a pessoa vai aumentando o tempo, reduzindo os ruídos e as substâncias, aumentando a comunhão até que se alcance jejuns de 24 horas. O poder restaurador da oração. A oração é mais do que uma prática espiritual. É um poder restaurador capaz de renovar o coração, a mente e a vontade. No enfrentamento dos vícios, as forças humanas são insuficientes. A oração se torna uma fonte viva de força e coragem. Ela conecta a alma ao médico dos médicos, fortalece e transforma, pelo auxílio divino que rompe padrões que parecem inquebráveis. A oração é o canal através do qual o céu age em favor do ser humano. Ao orar com sinceridade e fé, mesmo fraquezas profundas podem ser vencidas.
pois Deus concede graça, poder e decisão e novas motivações. A oração aquieta a ansiedade, fortalece a mente cansada, restaura a esperança e devolve dignidade ao coração ferido pelo vício. Mas a oração não atua sozinha. É pela cooperação entre a fé e a ação que a cura se consolida. Obedecer às leis da saúde, praticar hábitos de autocuidado e utilizar recursos naturais que favorecem a restauração do corpo e da mente. A libertação dos vícios é uma obra conjunta, divina e humana. Quando alguém ora, confia e age, o milagre acontece. Pensamentos são clareados, desejos destrutivos perdem força e um novo sentido de propósito surge. O poder de Deus não apenas retira o mal, ele forma um novo caráter, capaz de escolher a vida, a liberdade e o bem. A oração une o importante ao todo-poderoso. O fraco encontra força, o prisioneiro encontra libertação e o desesperado encontra esperança. Hoje o convite é simples, mas profundo: jejum e oração. Se você está grávida ou é diabético, consulte seu médico para fazer jejum. Esta casta não sai senão por oração e jejum. O poder que restaura é maior que o opressor. Caminhos práticos para aprofundar. Pela manhã, tem uma audiência com Deus, leitura de um texto bíblico e oração de intercessão por você e por outros. No meio do dia, uma oração de entrega. Ao anoitecer, faça um exame de consciência com agradecimento e confissão. E faça jejum com propósito. Comece leve, tirando uma refeição por semana, de preferência o jantar. Ou faça um jejum parcial, por exemplo, retire mídias e entretenimento. Mantenha o foco em Deus. Substitua o tempo do alimento por leitura e oração, com entrega de propósito e pratique a generosidade de Isaías 58. Esteja motivado em buscar santidade, compaixão e discernimento, não apenas performance.